No início do século XIX, surgia uma máquina que prometia revolucionar a indústria e os meios de transporte. A locomotiva movida a vapor e agora puxando um carro sobre trilhos realmente era algo revolucionário para aquele momento e dava início à segunda fase da Revolução Industrial, uma fase de muita prosperidade e crescimento econômico na Europa. Mas por que o Brasil demorou tanto para selecionar esse modal de transporte? É o que nós vamos falar hoje. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e aqui nós falamos sobre história e muito mais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sino de notificações e deixe o seu comentário e o seu joinha. Isso tudo é muito importante pra gente, tá bom? O Brasil, desde que Dom Pedro assumiu o trono, optou por um processo no qual a grande propriedade rural seria a força motriz da economia brasileira. O café começava a despontar como principal produto e o que veio a se consolidar. O Brasil ainda é o maior produtor de café do mundo até hoje. Mas por que então não investir em ferrovias? O transporte de café, por exemplo, era feito no lombo de mulas e havia muitas perdas, havia um desgaste muito grande, isso encarecia muito o transporte. Mas por que então não optar por isso? Em 1828, Dom Pedro I lançou uma concorrência pública para que se construísse uma estrada de ferro ligando a cidade de Porto Feliz à cidade de Santos, no interior da província de São Paulo. Mas ninguém se aventurou. Os empresários queriam mais garantias e não tinham certeza de que conseguiriam lucrar com aquela estrada de ferro. Depois, no período regencial, o regente Diogo Antônio Feijó, em 1835, também ofereceu uma série de subvenções públicas e incentivos para que se construíssem estradas de ferro no Brasil. Mas isso não aconteceu. Enquanto isso, os Estados Unidos abria cada vez mais ferrovias, construía ferrovias, cortando todo o seu território. A Europa também. Isso só começou a mudar no Brasil a partir de 1852, quando Dom Pedro II expediu o decreto 641, e aí sim, oferecendo inúmeras vantagens, inúmeras garantias, oferecendo empréstimos para quem pudesse e quisesse investir nesse modal de transporte. Foi então que em 1854, o banqueiro Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, construiu a primeira estrada de ferro ligando a região de Magé ao centro do Rio de Janeiro, um total de 14 quilômetros. Isso, para a época, já era um avanço. O Barão de Mauá tentou outros investimentos, mas também teve muita dificuldade. Pelo Brasil afora, começaram a surgir, ainda de forma muito tímida, outras ferrovias, sobretudo na região norte e nordeste do país. Em 1858, o governo imperial decidiu entrar de cabeça nesse novo empreendimento e construiu a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Esse era um projeto para ligar as províncias do Rio, Minas e São Paulo. Essa estrada de ferro visava transportar, sobretudo, o café produzido nessa região. E é a partir desse momento que vão surgir outras empresas para a construção de ramais que se ligassem à Estrada de Ferro Dom Pedro II, facilitando o transporte do café. De certa forma, isso começou a funcionar e baratear o transporte significava dar mais lucro aos grandes proprietários rurais no Brasil. Entre 1870 e 1930, o transporte ferroviário representou 80% do transporte de tudo que se produzia no Brasil. Infelizmente, o transporte ferroviário estava atrelado à Revolução Industrial. E havia um pensamento entre os grandes proprietários brasileiros que não deveria se investir em ferrovias mais do que necessário, porque eles não queriam que se instalassem indústrias no Brasil. O fato é que o Brasil só entra nesse processo de industrialização a partir de 1930. Mas logo isso começou a mudar, porque a partir da década de 1950 começaram a chegar no Brasil montadoras de automóveis. E essas montadoras precisavam de estradas para rodar.
E elas fizeram um grande lobby para que se construíssem tanto estradas de rodagem, mas ao mesmo tempo se desmontasse o modal ferroviário. Presidentes como Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, então não pensaram duas vezes e decidiram iniciar o processo de desmonte das ferrovias no Brasil. Hoje, a nossa herança ferroviária é uma herança muito triste. O Brasil hoje tem uma malha ferroviária equivalente à da França, só que o Brasil tem um território infinitamente maior do que o da França. Precisamos repensar. Então, eu quero dizer o seguinte: a estrada de ferro no Brasil foi um avanço? Foi, mas também foi impedida por interesses comerciais dos grandes proprietários. Meus amigos, quero pedir a você, nos ajude a compartilhar e a divulgar, tá bom? Um abraço e até a próxima.